Polícia Federal deflagra uma operação contra o líder do PT no Senado, o Jacques Wagner, e arrasta de uma vez por todas o governo Lula para o centro do escândalo do Banco Master. Parece que a tentativa de colar apenas o Banco Master, Vorkal e companhia, a Bolsonaro e sua trupe, não está dando muito certo. E após a vinheta nós vamos falar sobre isso. Não sai daí. Muito bem, pessoal, professor Diego Alves com vocês aqui no canal Papo de História. E nós vamos para mais um vídeo de política interna. O PT, que nas últimas semanas, quase meses, tinha conseguido aparentemente uma vitória em relação ao escândalo do Banco Master, quando veio à tona que o senador Flávio Bolsonaro, atual pré-candidato à presidência da República pelo PL, teria pedido dinheiro para bancar as custas do filme Dark Horse sobre a vida do seu pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Além, é claro, de possíveis relações do Nicolas Ferreira, mineiro, Lagoinha, igreja que a Vorkal e sua família, seu cunhado, Fabiano Zéter, são intimamente ligados, o Nicolas também. Então, era uma espécie de Bolsomaster que os petistas estavam colocando. Além do mais, o cotado a vice-presidente de Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira, também, se vão ver aí, apareceu em fotos minimamente constrangedoras com o Vorkal, e ao que tudo indica, Ciro também teria recebido mesadas, favores financeiros, por assim dizer, não só ele, Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, também investigado e inelegível, de alguma maneira, por conta da vida da SEDAI, além de aportes financeiros que o Estado do Rio fez no Banco Master, também haviam sido tragados por esse caos, e todos aliados de primeira hora de Jair Messias Bolsonaro, tanto Ciro como Cláudio Castro. Além do Flávio em áudio pedir dinheiro para ele. Então era um escândalo Bolsomaster, como se dizia. Claro, não podemos esquecer do envolvimento dos ministros, família de Alexandre de Moraes, sua esposa, seu escritório com mais de 100 milhões supostamente recebidos pelo Banco Master por uma consultoria, mas também tinha o Temer, de alguma maneira o Toffoli também ligados, mas agora, porque o STF foi deixado de lado, curiosamente a investigação em relação ao STF não andou, mas a do Ciro e a dos outros estavam caminhando, vem essa deflagração, essa operação deflagrada contra Jacques Wagner, líder do PT no Senado. E é curioso que o Jacques Wagner, vocês vão ver aí, ele se defende meio que dizendo que o caso do Lula foi bem pior que o dele, ele foi solto e virou presidente. Se a investigação contra mim é complicada, não tem porque o Lula pedir meu afastamento daqui, porque o Lula passou por coisa pior. O Lula foi preso, depois solto, ele fala inocentado, que não é bem o caso, Vocês sabem que não foi isso que aconteceu, na verdade a instância mudou, enfim. Mas o fato é que já há um constrangimento em relação ao senador e, obviamente, ao PT e o entorno do Planalto, Supostamente o senador teria recebido um apartamento no valor de R$2,5 milhões do ex-advogado do Banco Master, além de 5 milhões envolvendo empresas de familiares do senador. Então está sendo ainda investigado, é claro, a gente viu a defesa emocionada, que o Alcolumbre fez do Jacques Wagner, tudo seria explicado. O Alcolumbre também que dizem as más línguas, pode aparecer uma futura delação de Daniel Vorkal, delação que está demorando a sair. Ele já teria feito duas, e essas duas não foram aceitas. E a gente sabe, outubro é eleição, e o que esses caras poderiam fazer para empurrar para outubro e depois enterrar, eles falam. Esse ano nós tivemos a CPI do INSS enterrada e ninguém foi punido. Mais de 2 mil roubados e aparentemente esse dinheiro só evaporou das contas, não há culpados. Quando começou a surgir relações envolvendo o filho do Lula, do Linha, uma ONG do irmão dele, Frei que não é Frei lá, e algumas quebras de sigilo foram pedidas,
Supremo Tribunal Federal agiu, o PGR agiu, e nada foi adiante, não houve quebra de sigilo, pessoas não foram convocadas, o que torna a CPI e as CPMIs também muito infrutíferas, né? Tirando o lado do circo que acontece, se torna muito infrutífero também. Mas voltando ao tema central, há um risco real disso acontecer com o caso do Banco Master. É que o caso do Banco Master, diferente do INSS, ele pode ser usado por vários agentes políticos, da esquerda à direita. Então é o Bolsomaster, é o Lula Master agora. Então, enquanto o INSS ele demonstra como os governos, ambos foram absolutamente letárgicos, complacentes com a corrupção, com o desvio, e aí ninguém quer assumir a criança, tem muitas provas que ambos foram incompetentes nesse caso. O Banco Master ele é muito mais midiático, curiosamente, né? Já que o rombo do INSS, ele de destruição, de desvio, de lesa à população, ele tem uma capilaridade, na minha opinião, um pouquinho mais acentuada. Mas, como eu falei, foi enterrado na CPMI, não deu em nada. E o Banco Master pode seguir essa linha, só que ele é muito mais midiático, né? O Vorcaro ele tem relações com muitas autoridades. Falei no início, né, do Silveira, falei relações comerciais, mas também não só isso, né? Tal clube do whisky. Tem um vídeo aqui sobre isso, vocês podem pesquisar depois. E eu também fiz um podcast gigantesco explicando, né, como começou essa pirâmide, essa teia de relações que o Daniel Vorcaro construiu e amarrou Brasília aí. Então, agora, de fato, de verdade, o Planalto, o PT e o Lula foram tragados para o centro dessa tempestade chamada Banco Master, e vamos ver os próximos capítulos, né? Como eu disse, Jacques Wagner, por ele não sai, ele entende que não tem indícios para ele sair e já falou. No caso do Lula, nas investigações e prisão foi bem pior do que o dele, até porque ele não foi preso, né? O Lula foi. Então é isso. Vamos estar falando um pouquinho mais sobre esse assunto no decorrer da semana e através do desenrolar das informações, tá? Para mais, curta, comente, compartilhe, inscreva-se nesse canal. E repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior. E ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso depois de inocentado e está aí como presidente da República. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.